Irmãos e irmãs, muito bom dia a todos e a todas. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, à casa de oração. Estamos aqui com o objetivo de adorar ao Senhor, de louvar e bendizer o seu santo nome e prestarmos culto a Deus, porque reconhecemos que Deus é o nosso Deus, é o único Deus. Ele é digno, é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Possamos então cultuar ao Senhor com todo o nosso coração. E nós queremos então convidar os amados a se colocarem em pé, e nós vamos fazer uma oração ao Senhor e clamar o favor de Deus, o derramar da graça do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã de domingo. Eu vou pedir que a nossa irmã Leopoldina, por favor, nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Estamos na tua casa, meu Senhor. Tu sabes a alegria que vai no nosso coração, se encontrarmos todos os consolos. Ó Deus amado, estenda a tua santa mão e cura o mundo que está no meio, Senhor. Ó bendito Deus, que todas as pessoas possam encontrar-te, Senhor, um dia e seguir os teus passos, em Jesus Cristo. Abençoa a nossa igreja, abençoa todas as igrejas evangélicas que te amem em espírito e verdade, Senhor, te adoro. Ó bendito Deus, vai ser com este culto, abençoa o pastor, abençoa a sua palavra e dá-nos a tua graça e a tua paz cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em pé como estamos, nós vamos proceder então à leitura bíblica devocional, que encontra-se no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Encontra-se no Data Show. Os irmãos, se desejarem, podem então acompanhar ali na tela. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. E nós vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Ou seja, eu leio os versos pares e os irmãos lerão em conjunto os versos ímpares, alternando assim a leitura e tendo a participação de todos os amados. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos ler juntos o 32 também? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, amados? Irmãos, podem sentar. Queremos aproveitar também e já dar as boas-vindas aos visitantes que estão conosco. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora passar a palavra à nossa irmã Ana Cabral, que estará então ministrando juntamente com a comunidade louvores ao Senhor. Louvemos ao Senhor com alegria. Amém. Louvemos ao Senhor com alegria e com base neste texto nós vamos iniciar este nosso tempo de louvor com um corinho no nosso livro de cores, o corinho 259. Só fazer aqui uma pequena anotação. Este corinho completará 70 anos este ano. Ele foi escrito pelo pastor Calado e está quase em agosto, que foi quando ele foi escrito, no dia 14 de agosto de 1951. Então vai fazer aninhos este ano, 70 anos. Vamos então cantar, vamos ficar em pé e vamos realmente clamar que este Santo Espírito de Deus venha sobre nós. Santifica
assim seja, que o Santo Espírito de Deus tenha liberdade para descer e trabalhar no nosso meio. Vamos continuar e realmente nesse sentido queremos dizer que o Senhor esteja à vontade neste lugar, que Ele reine efetivamente aqui, que Ele reine efetivamente na vida e no coração de cada um. É o corinho número 155 do nosso livro de cores e que pedimos ao Santo Espírito que possa preencher todos os espaços e damos total liberdade para que o Senhor reine neste lugar. Vamos louvar.
em que tudo controla e é impossível nós não crermos na sua presença, na sua existência, no seu amor. É impossível, acima de tudo, não fazermos dele o nosso ideal de vida. Por este Deus maravilhoso, majestoso, soberano e sem descrição que Ele é. Vamos terminar este tempo do amor pelo Corinto número 30, na certeza de que em tudo o Senhor está no controle, em tudo o Senhor está presente. Nós vamos ter a oportunidade de levantar as nossas ofertas. Pedia, por favor, ao João Pedro, que pudesse fazer o levantamento das ofertas. Então, isso vamos ter a oportunidade de, primeiramente, fazer referência aos aniversariantes desta semana. Então, começámos a semana com a irmã Maria Silvina da Silva, depois o Sebastião Martins, o João Pedro, que anda neste momento a levantar as ofertas, Carminda Fontes e Joaquim Rodrigues. Carminda Fontes do Boneirinho e o Joaquim Rodrigues dos Foz do Arrão. Eu não sei se aqui presente estará mais alguém que completou aniversário esta semana que passou. Penso que não. Nós agradecemos a Deus pelas vidas destes nossos irmãos e podem dizer-nos parabéns ao João Pedro à medida que ele vai passando. Ele dizia, será que o meu não aparece ali? Enfim, vamos passar então para anúncios que possam haver. Pastor, não sei se esta semana haverá algum anúncio. Nós da parte da caminhar também não temos nenhum anúncio, uma vez que não há nenhuma ação agora para já a decorrer que necessitemos de divulgar. Vamos então aguardar que sejam abordadas estas ofertas para podermos orar.
Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, por este tempo que estamos a passar aqui na Tua presença, Senhor. Estamos gratos, Senhor, pela forma como Tu tens cuidado de cada um de nós, Senhor, pelo sustento que nos tens dado, ó Pai. Também pela saúde que nos dás para ganhar o pão de cada dia, Senhor. E nesta hora, Senhor, nós particularmente queremos agradecer pelas ofertas que acabaram de recolher, Senhor. Então, para o sustento da Tua obra, Senhor, abençoa todos aqueles que vão ministrar estas ofertas, Senhor, para que haja progresso, Senhor, na Tua casa, Senhor. Nós Te agradecemos do fundo do nosso coração, aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós, este é o momento de nós meditarmos e refletirmos um pouco na palavra do Senhor. Eu quero então convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, onde basearemos a nossa meditação de hoje. Queremos, enquanto os irmãos procuram, dizer que estaremos a dar continuidade ao tema da semana passada, que abordou a questão da descida do Espírito Santo, sobre a igreja do Senhor Jesus. No domingo passado foi o dia de Pentecostes, e tivemos aquela rica e abençoada mensagem, transmitida pela missionária Mirtes, e hoje estaremos a dar continuidade a esse tema da descida do Espírito Santo. Todos acharam? Atos 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões galileus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos, irmãos, para o versículo de número 37, versículos 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos pela tua palavra. Esta é uma palavra maravilhosa. Ela é viva, eficaz, digna de inteira aceitação. É uma palavra poderosa, verdadeira, transformadora. Pedimos a Deus que tu, mais uma vez, fales conosco através da palavra. Ilumina a nossa mente, dá-nos entendimento, percepção da tua palavra com clareza e quebranta o nosso coração, Pai. Dá-nos um coração amolecido, quebrantado, sem quaisquer barreiras ou preconceitos e pré-compreensões, um coração livre para receber a tua mensagem, aquilo que tu tens a falar e a ministrar às nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Conforme nós declaramos, fica à vontade entre nós, Senhor. Podes reinar neste lugar. Tu és o nosso Rei. Tu és o Senhor absoluto da nossa vida. Cumpra o teu propósito para esse culto, Senhor. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma que entrou, mas que possa sair com algo novo no seu coração. Que haja um derramar poderoso e gracioso do teu Espírito sobre nós. E que tu operes maravilhas desse lugar, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amados, embora nós tenhamos celebrado no domingo passado o dia de Pentecostes, quando nós damos então esta ênfase da descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos, cerca de 120 pessoas que estavam ali reunidos naquele lugar, e eles são revestidos, do Espírito Santo de Deus. E então esse fenômeno registrado aqui em Atos 2, houve-se um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo são distribuídas entre eles, e eles passam então a profetizar, a falar das grandezas de Deus na própria língua materna daquelas diversas nações que estavam reunidas ali em Jerusalém, com o objetivo de participar dessa importante festa judaica, que é a festa do Pentecostes, que acontecia e acontece 50 dias após a Páscoa. É importante nós entendermos que a descida do Espírito Santo não é meramente um movimento pentecostal, porque foi dado esse nome a esse movimento porque aconteceu no dia de Pentecostes. Mas esse movimento do Espírito não é meramente um movimento pentecostal. É um movimento, acima de tudo, sobrenatural, espiritual, que iniciou-se na glória, nos céus. Foi preparado antes da fundação do mundo e revelou-se na história, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, o tempo que Deus havia determinado, e exatamente conforme a vontade do Senhor.
e conforme aquilo que ele havia predito nas Escrituras Sagradas. Então, a Mirtes, na semana passada, falou a respeito, né, da revelação de Deus, da progressividade, né, da revelação de Deus, e falou então que no Antigo Testamento, embora a Trindade, né, estivesse presente em todas as ações, há uma ênfase no Antigo Testamento na figura do Pai, na primeira pessoa da Trindade. Mas nós vemos também ações do Espírito Santo e ações do próprio Cristo no Antigo Testamento. Terminando então esse período, inicia-se os 33 primeiros anos da história da era cristã com a vinda de Jesus. Então, a revelação, ela foi progressiva, conforme diz lá em Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Então, a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo, é o ponto máximo, é o clímax da revelação de Deus. Então, nos primeiros anos do início da história da era cristã, nós vemos então a figura de Jesus se destacando, a segunda pessoa da Trindade. Então ele vem a esse mundo, nasce de Maria numa manjedoura, cresce entre nós, aos 30 anos inicia o seu ministério, que durou cerca de 3 anos e que culminou com a sua morte, a sua ressurreição ao terceiro dia e a sua ascensão aos céus. Então, no início da era cristã, a ênfase então recai sobre a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Com a subida de Jesus, né, e nós percebemos que antes dele subir, ele prometeu que enviaria outro Consolador, né, conforme foi pregado na semana passada, que é o Espírito Santo. Essa palavra outro, alós, na língua grega, significa outro igual, outro da mesma essência. Então Jesus estava falando a respeito da terceira pessoa da Trindade que viria quando ele então fosse assunto aos céus, quando ele subisse para os céus. E essa palavra consolador, parácletos, na língua grega, significa, na verdade, encorajador. Ela é traduzida também como consolador, porque o Espírito consola, mas o Espírito Santo também encoraja, né, para partirmos para o enfrentamento de todas e quaisquer situações da nossa vida dessa terra, debaixo do poder e da graça do Espírito Santo de Deus. E exatamente como as Escrituras Sagradas haviam dito no Antigo Testamento, e como o próprio Senhor Jesus também reafirmou a promessa da dádiva do Espírito Santo, aconteceu então, conforme Lucas registra no livro de Atos, que foi o texto que nós acabamos de ler, que fala então, narra a descida do Espírito Santo sobre a igreja e como se deu essa descida, de forma sobrenatural, extraordinária, jamais vista na história. E Pedro então se levanta diante do ocorrido e explica então para aquelas pessoas que ficaram perplexas, né, admiradas, e alguns chegaram até a achar que aquele pessoal lá tinha bebido demais, né, estava cheio de álcool, e que aquele pessoal estava embriagado, porque não entenderam essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. O apóstolo Pedro então se levanta e prega, e ensina, e mostra o que de fato estava acontecendo, que era o cumprimento de parte da profecia de Joel, conforme o texto que nós lemos no início, na nossa leitura devocional, em Joel capítulo 2, que é essa promessa do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, e as maravilhas que isso então aconteceria quando o Espírito Santo descesse, quando o Espírito Santo fosse dado para a igreja do Senhor Jesus. Então nós percebemos, amados, que no início da era cristã, nos 33 primeiros anos da era cristã, a ênfase recai sobre a pessoa de Jesus. E tudo isso então é narrado nos 4 evangelhos, né? No evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que dão então toda essa ênfase na pessoa de Jesus. E os evangelhos também, no final, falam sobre a dádiva do Espírito. E isso então acontece. Jesus sobe aos céus, termina a sua missão, o seu ministério aqui na terra. Ele sobe aos céus e ele então envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo então veio de forma definitiva, permanente na vida da igreja. Ele habita no crente, habita na igreja.
E nós percebemos então que o ministério do Espírito Santo, amados, nessa terra, e nós estamos a viver nessa dispensação do Espírito Santo, amém, amados? O ministério do Espírito Santo na terra é de, primeiramente, agir na vida do pecador. E ele então convence o pecador do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que quebranta o coração do incrédulo, daquele que está distante de Deus e que está vivendo uma vida de pecado. O Espírito Santo quebranta o coração, o Espírito Santo convence. Não é a nossa palavra, não é a nossa pregação, embora ela seja importante, mas quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E promove então a regeneração, o novo nascimento, a conversão, a salvação do pecador, que foi a experiência que nós tivemos no dia em que abrimos o nosso coração para Jesus e recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Foi o Espírito Santo quem nos convenceu do nosso estado, da nossa situação, e o quanto nós precisávamos da graça de Deus, o quanto precisávamos do Evangelho precioso de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Espírito Santo age na vida do pecador, mas o Espírito Santo também age na vida do crente e da igreja como um todo, santificando-a a cada dia. Então quem opera a santificação na minha vida e na sua vida, quem nos transforma, conforme diz 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, segundo a imagem de Cristo Jesus, é o Espírito Santo que em nós habita. Então ele desenvolve, exerce esse seu ministério na vida do cristão e exerce esse ministério na vida da igreja, santificando-a, lapidando-a, transformando-a a cada dia, segundo a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas além de nos santificar, o Espírito Santo também, amados, nos consola nos momentos de tristeza, de luto. O Espírito Santo nos encoraja para enfrentarmos as adversidades e tempestades da vida. E o Espírito Santo nos reveste de poder para testemunharmos, para pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus a todos os povos, para sermos, conforme diz Atos capítulo 1, versículo 8, testemunhas eficazes do Senhor na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1,8 diz isso: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas em todos esses lugares citados, conforme diz Atos capítulo 1, versículo 8. E é interessante, amados, nós percebermos que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas foi o que mais falou a respeito do Espírito Santo. Não sei se os irmãos perceberam isso. Lucas foi quem escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, Evangelho segundo Lucas, e Lucas também escreveu o livro de Atos. São 2 volumes, Lucas e Atos, e esses 2 volumes, esses 2 escritos, foram endereçados a um homem chamado Teófilo, que ele chama de excelentíssimo Teófilo. E nós percebemos então que no Evangelho de Lucas, ele dá ênfase da ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E no livro de Atos, que foi o segundo volume que o médico Lucas escreveu, ele dá ênfase da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então em Lucas, o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, e em Atos, o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, ou seja, na minha vida e na sua vida, na vida da igreja do Senhor Jesus, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas, para constatar e confirmar aquilo que eu acabei de dizer aos amados, sobre a ênfase que Jesus Cristo dá ao ministério, à ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Primeiro, agindo naqueles que precederam a Jesus Cristo, como Zacarias, João Batista, várias pessoas que tiveram essa manifestação do Espírito Santo antes do ministério de Jesus e depois durante o ministério de Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu vou ler alguns versículos rapidamente para os irmãos confirmarem o que eu acabei de dizer. Lucas capítulo 1, no versículo 14,
falando a respeito de João o Batista, que foi o precursor de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 15, eu disse 14, versículo 15. Pois ele será grande no Senhor, falando sobre João Batista. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo. Já no ventre materno. Então veja, a ação do Espírito Santo na vida de João o Batista. Vamos mais adiante, no versículo 35. Agora falando a respeito de Maria. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então essa profecia sobre Maria, a mãe do Salvador. Então diz que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveria. Mais adiante, no verso 41, quando Maria visita Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo se manifestando, em João Batista, se manifestando na vida de Maria, se manifestando na vida de Isabel. Então já são sinais maravilhosos da ação do Espírito Santo na face da terra. Versículo 67, desse primeiro capítulo de Lucas. Agora na vida de Zacarias, que compõe então esse cântico maravilhoso. Zacarias era sacerdote, marido de Isabel e pai de João Batista. E ele compõe esse cântico também debaixo do poder do Espírito Santo. Versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. E temos então esse cântico maravilhoso de Zacarias. Agora vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2. A manifestação do Espírito Santo na vida de um homem chamado Simeão, que aguardava com ansiedade a chegada do Salvador. Havia essa expectativa messiânica no seu coração da vinda de Jesus. Versículo 25 de Lucas capítulo 2, que diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Agora veja o que diz a seguir: e o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Então vejam, a ação do Espírito Santo na vida desse homem que aguardava a chegada do Messias. Agora vamos para o capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas, no versículo 16. Lucas 3,16. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele, e aí João Batista aqui está a falar a respeito da vinda de Jesus. Então esse ele aqui refere-se a Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 22, do mesmo capítulo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E agora Jesus já tinha 30 anos de idade, quando ele vai então à presença do Senhor, e ele então
recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a pessoa de Jesus, marcando então o início do seu ministério público aqui na terra. Então veja que isso aconteceu quando Jesus estava a orar. É importante notarmos o que diz o versículo anterior, verso 21. E aconteceu, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Estando ele a orar, o céu se abriu. E quando o crente ora, o céu se abre. Quando a igreja ora, o céu se abre. E o Espírito Santo então é derramado de forma maravilhosa sobre as nossas vidas. Então já começa a falar da ação do Espírito Santo no ministério de Cristo Jesus. Vou ler só mais 3 textos e encerraremos aqui em Lucas. Capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Agora iniciando o seu ministério. Jesus, cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então o próprio Senhor era guiado pelo Espírito Santo. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E depois Jesus cita a profecia de Isaías, capítulo 61 de Isaías, no versículo 18. Agora, capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus aqui abre o livro, o profeta Isaías, e diz: olha, essa profecia referia-se a mim, primeiramente, e cumpriu-se em mim. E ele declara então: o Espírito Santo está sobre mim, para que eu possa então desenvolver o ministério que o Pai me confiou, cumprir a missão que o Pai me delegou nessa terra, debaixo do mover, da ação, da orientação e da condução do Espírito Santo. Então percebam, amados, essa harmonia maravilhosa que havia entre as 3 pessoas da Trindade: o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus Cristo, amados, antes de subir aos céus, ele então dá uma ordem, no finalzinho agora do Evangelho de Lucas, que faz a ponte então para entrarmos no livro de Atos, capítulo 24 de Lucas. Já que a gente não está tendo escola dominical, então a gente aproveita, né, o sermão para estudarmos a Bíblia. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44, quando Jesus ressuscita, ele reaparece aos seus discípulos, e depois da sua ressurreição, ele ficou ainda cerca de 40 dias na terra. Verso 44, a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, porque eles não haviam compreendido ainda plenamente, embora Jesus estivesse com ele durante 3 anos, ensinando, falando, pregando, operando milagres diante dos seus olhos. Eles ainda não haviam compreendido plenamente. Então abre-se-lhes o entendimento, e foi por isso que nós oramos logo no início: Senhor, ilumina a nossa mente para entendermos essas verdades espirituais, porque o ser humano comum muitas vezes não consegue compreender e muito menos aceitar essas verdades, porque tem que ser pelo Espírito. É o Espírito Santo que esclarece, que ilumina, é o Espírito Santo que prepara as nossas mentes e corações para compreender essas verdades espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 46, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer
e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Agora veja o que ele diz no verso seguinte, verso 49. Verso 49. Eis que envio sobre vós o quê? A promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele dá essa ordem, para que eles permanecessem em Jerusalém, até que a promessa se cumprisse. E quando Jesus então sobe aos céus, o Espírito Santo é enviado à igreja e a promessa então é cumprida. E marca também, amados, o início da igreja do Senhor Jesus nessa terra, com essa descida do Espírito Santo. Agora vamos para o livro de Atos, no capítulo 2. Nós percebemos que a chegada do Espírito causou um grande impacto naquela multidão que lá estava celebrando essa festa judaica do Pentecostes. Diz o texto que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, conforme o Senhor havia determinado. E o Espírito Santo então desce sobre eles. Versículo 4 de Atos capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então Lucas agora, amados, ele deixa de falar do ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e passa a falar do ministério do Espírito Santo na vida da igreja, que começou aqui no primeiro século da era cristã, com a descida do Espírito sobre a vida desse grupo, e se estendeu então por todos os séculos até o dia de hoje. Então o Espírito Santo hoje habita na igreja do Senhor Jesus em todos os lugares e em todos os tempos. O Espírito Santo habita em mim e em você. O Espírito Santo habita em nós, na Igreja Evangélica Congregacional Ponte-Sorense, nas demais igrejas espalhadas nessa cidade, nesse país e no mundo. O Espírito Santo habita em nós. E Ele opera maravilhas em nós e através de nós, conforme nós dissemos. Ele opera a santificação, Ele nos santifica, Ele nos transforma segundo a imagem de Cristo, mas Ele também nos consola, encoraja e nos dá poder, ousadia, autoridade, intrepidez para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para sermos testemunhas nessa terra, na nossa vizinhança, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, no trabalho, na escola, na universidade, no banco, onde quer que nós estejamos, debaixo do poder do Espírito Santo, nós então temos condições de sermos testemunhas eficazes do Evangelho de Cristo Jesus nessa terra. Amém, amados? Porque nós somos revestidos desse poder. Essa manifestação do Espírito, se os irmãos lerem o livro de Atos, vão perceber que ela se repete no capítulo 8 entre os samaritanos e no capítulo 10 entre os gentios, lá na casa de Cornélio. Isso causa surpresa entre os judeus. Eles perceberam, afinal, esse derramar do Espírito, essa dádiva do Espírito não é apenas para os judeus, mas esse derramar é também para os samaritanos, esse derramar é para os gentios, esse derramar é para todos aqueles que creem e receberem a Jesus Cristo como Senhor e invocarem o nome do Senhor. Então começa a haver na vida desta igreja nascente essa convicção e essa visão da presença do Espírito, da dádiva do Espírito, do poder do Espírito, do agir do Espírito na vida do crente e na vida da igreja. E nós precisamos hoje, nesse século tão difícil, tão secularizado e distante de Deus que estamos inseridos, nós precisamos ter essa percepção, nós precisamos ter esta convicção de que o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo se move em nós, o Espírito Santo age em nossas vidas e através das nossas vidas e faz da sua igreja um instrumento poderoso nessa terra para tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações,
na face de Cristo Jesus. O ministério do Espírito é glorificar Jesus nessa terra e tornar o nome do Senhor conhecido em todos os lugares. E Ele quer fazer isso através da igreja, da sua igreja, estabelecida nessa terra, para o louvor da sua glória. E é então que Pedro se levanta, conforme nós vimos, explica o que estava acontecendo, diz: olha, o que está acontecendo com eles é que está havendo o cumprimento da promessa, conforme havia dito pelo profeta Joel há séculos e séculos atrás, que o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne. E agora nós estamos tendo o privilégio de ver isso com os nossos próprios olhos e perceber este movimento glorioso do Espírito Santo que começou na eternidade, foi prometido no Antigo Testamento e se concretizou então na vida daquele grupo, se concretizou na vida da igreja para o louvor da glória do Senhor. Eles então perguntam o que deviam fazer diante daquele fenômeno que eles jamais haviam visto. E Pedro, o apóstolo, então se levanta e explica: o que vocês têm que fazer é arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se de terem matado Jesus, arrependam-se de terem rejeitado o Messias, arrependam-se da sua vida pecaminosa. É o que diz o verso 38. Eles perguntam no final do verso 37: que faremos, irmãos? E ele explica: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, eles receberiam o próprio Espírito Santo, teriam a dádiva do Espírito Santo, o cumprimento da promessa em suas próprias vidas. E diz o verso 41 que os que aceitaram a palavra, porque nem todos aceitaram, e até hoje a gente vê essa mesma realidade, alguns aceitam, outros rejeitam, e alguns até zombam, não é isso? Da palavra, nos dias de hoje. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então saltou de 120 para 3.000 pessoas. E então a igreja começa a crescer de forma poderosa, sobrenatural, extraordinária em Jerusalém. Invade Jerusalém, o testemunho do Evangelho invade a cidade de Jerusalém. Muitas pessoas se convertem. E depois de Jerusalém, o Evangelho é anunciado na Judéia, Samaria e até os confins da terra, e chegou até nós nesse tempo em que nós estamos vivendo. Amém, amados? Glória a Deus. E eu então desafio os irmãos a lerem o livro de Atos com essa visão, com essa perspectiva da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Primeiro, fazendo a igreja nascer. Em segundo lugar, revestindo a igreja de poder, autoridade. O Espírito Santo santificando a igreja, preparando a igreja para que ela fosse uma testemunha fiel e verdadeira do Evangelho nessa terra, em todos os tempos e em todos os lugares. Por isso que Mirtes disse na semana passada, com muita propriedade, que esse livro de Atos, na verdade, devia se chamar Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos, porque Lucas, ele não fala de todos os apóstolos, ele escolhe apenas alguns e fala a respeito do ministério deles. E os outros, não fizeram nada? Morreram? Não, os outros também deram testemunho do Evangelho em vários lugares. Então, o nome correto desse livro devia ser Atos do Espírito Santo, na vida da igreja. E nós percebemos isso na leitura do livro de Atos, a presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, a ação poderosa do Espírito Santo na vida da igreja, para que a igreja fosse testemunha a todos os povos. Por que nós estamos a dizer isso? Talvez você esteja dizendo: nossa, que heresia, que sacrilégio, o pastor querendo mudar o nome do livro. É porque, na verdade, irmãos, no original não existe essa expressão dos apóstolos. Essa expressão dos apóstolos foi acrescentada posteriormente. No original só aparece a palavra atos, praxe, na língua grega. Atos. E nós percebemos na leitura que são atos do Espírito Santo na vida da igreja. Para concluirmos a palavra, vamos para o versículo 42. Versículo 42. Com esse mover do Espírito Santo, o que é que acontece? Nasce uma igreja. Amém, amados?
nasce uma igreja formada por pessoas pecadores, formadas por pessoas simples, não é? Então nós percebemos que nasce uma igreja em Jerusalém, formada por pessoas pobres, simples, mas que foram impactadas pelo testemunho do Evangelho, com a ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Como era esta igreja? Para concluirmos a palavra. Uma igreja que não era perfeita, mas tornou-se uma igreja modelo para todos os tempos e todas as épocas. Era uma igreja que perseverava. Eu já preguei sobre isso, por isso vou apenas falar rapidamente. Eu preguei numa outra ocasião sobre esse texto. Era uma igreja que perseverava na doutrina, então tinha doutrina, na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que perseverava na comunhão, então havia comunhão sincera e verdadeira entre os irmãos. Eles não se reuniam para brigar, se reuniam para celebrar, para adorar a Deus. Então havia comunhão. E eles perseveravam também nas orações. Era uma igreja que orava e experimentava o poder da oração em suas próprias vidas. Versículo 43. Era uma igreja que tinha o quê? Temor do Senhor. Que tinha temor ao Senhor. E já foi pregado aqui também a respeito do temor ao Senhor. Não é medo de Deus. Embora Deus seja fogo consumidor, e com Deus não se brinca, e tem muita gente brincando com Deus, mas nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos ter respeito, reverência, reconhecer de fato quem Deus é. Amém, amados? Amém. Então essa igreja, ela perseverava na doutrina, na comunhão, nas orações. Era uma igreja que caminhava debaixo do temor do Senhor, e por conta disso, sinais e prodígios aconteciam na vida da igreja. Talvez tenhamos que perguntar, por que não acontecem muitos sinais e prodígios hoje? Será que nós estamos caminhando debaixo do temor do Senhor? Todos os que creram estavam juntos. Não havia esse negócio, esse tem mais direito porque é mais antigo na igreja, esse tem menos direito porque é mais novo, esse tem mais direito porque tem mais poder aquisitivo, esse tem menos porque é pobre. Não havia isso. Eles estavam todos juntos, não havia essa diferença, esses preconceitos, essas pré-compreensões humanas. As barreiras haviam caído por terra, porque Jesus, pelo seu sangue, removeu toda a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então eram pessoas que gostavam umas das outras, que amavam umas às outras, que gostavam de estarem juntos, de se reunirem para celebrarem ao Senhor. Essa igreja bonita que Jesus sonhou, que então iniciou-se nessa terra e que deve estender-se em todos os lugares e em todos os tempos. Havia solidariedade, partilha. Versículo 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Não era um peso ir para a casa do Senhor, era uma alegria. Eles contavam as horas para estarem na casa de Deus. Eles gostavam da igreja. Eu pergunto a você, você gosta da igreja? Você gosta de estar aqui? Você conta os dias para que chegue o domingo, para que você possa estar na casa do Senhor? Eles diariamente perseveravam unânimes no templo. E nessa época não havia templos, na verdade. Esse templo aqui é o templo de Israel. Eles pegavam uma parte lá do templo e subversivamente se reuniam lá no templo de Israel para adorarem ao Senhor. Depois, mais tarde, é que os templos começaram a surgir. Mas no início eles se reuniam principalmente nas suas próprias casas, de casa em casa, conforme diz esse verso 46. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então era uma igreja leve, irmãos, simples e leve, uma igreja saudável. Às vezes esse peso institucional, estrutural que nós colocamos deixa a igreja pesada e as pessoas não conseguem nem celebrar. Eles não tinham essa burocracia toda que nós temos hoje. Claro que ela tem a sua necessidade, temos que ser organizados, temos que cuidar com zelo, com fidelidade, com excelência, mas não havia esse peso estrutural. A igreja estava ainda nascendo e ela queria, na verdade, era celebrar a fé. A igreja queria, na verdade, estar juntos,
glorificar ao Senhor, adorar ao Senhor, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros e ser uma igreja poderosa nessa terra. E nós precisamos resgatar isso hoje, irmãos, em nome de Jesus. Eram irmãos que se amavam de fato e de verdade, eram irmãos que se perdoavam, eram irmãos que se sujeitavam uns aos outros. Por isso eu quero dizer, em nome de Jesus, se esta igreja deseja ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, ela precisa resgatar essas virtudes nos dias de hoje, em nome de Jesus. Por isso, se tiver mágoa no seu coração com relação a um irmão, se tiver preconceito no seu coração com relação a alguém, remova isso em nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração, que haja transformação, porque senão essa igreja não chegará a lugar algum. Ela vai sucumbir diante desse século mau, terrível, secularizado, materialista, ateu que nós estamos vivendo. Se isso não acontecer, nós estamos perdendo tempo aqui. E seremos apenas um povo que se ajunta para nada. Nós temos que ser um povo que se ajunta para adorar. Um povo que se ajunta para celebrar. Um povo que se ajunta para abençoar uns aos outros. E ser uma igreja segundo o coração de Deus. Aquele que não perdoa adoece, porque a mágoa corrói interiormente, e você então vai definhando a cada dia. Então remova todas as mazelas do seu coração, ofereça para Deus um coração limpo, e venha para a igreja com esse propósito. Tem gente que vem para a igreja para achar erros, né, na igreja, e já não consegue nem celebrar mais as coisas boas que estão acontecendo. Irmão, nós fizemos uma campanha simples, né? Vamos comprar a mesa. Compramos, então dê glória a Deus. Vamos comprar o carro, amém, dê glória a Deus. Isso são coisas muito pequenas. Irmãos, ontem nós aprovamos o batismo de várias pessoas, a recepção de várias pessoas, jovens e adultos. Batizar jovens e adolescentes do século 21 é um milagre do Espírito Santo na vida da igreja. E às vezes a gente se atém muito mais aos pontos negativos, às falhas, que não conseguimos nem enxergar e celebrar as coisas boas que estão acontecendo no seio da igreja. Então vamos celebrar as coisas boas, em nome de Jesus. Era uma igreja que celebrava, perseverava unânime no tempo, partia pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Então limpe o seu coração. Ofereça o seu coração para o Espírito Santo agir e remover todo o entulho, todas as mazelas, todos os pecados, e remover esse coração de pedra e dar um coração novo, um coração de carne, um coração quebrantado, um coração onde o Espírito Santo possa habitar. Para concluir, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja agradável, que contava com a simpatia da comunidade lá fora. O mundo lá fora falava bem da igreja. O mundo lá fora fala bem de nós? Contava com a simpatia de todo o povo. E como conclusão, a igreja crescia. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. De 120 para 3.000, de 3.000 para 5.000, e nada mais conseguiu parar o crescimento da igreja até os dias de hoje, porque o Espírito Santo veio sobre a igreja, o Espírito Santo habita na igreja, mas o Espírito Santo precisa ter liberdade para agir na igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim e de você. Então nós precisamos nos posicionar diante da dádiva, diante do derramar do Espírito Santo, e nos auto-questionarmos. O Espírito Santo está tendo liberdade para agir realmente em mim? Ou será que eu estou cheio em demasiado de mim mesmo, que o Espírito Santo não tem nem liberdade para entrar? Então Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ou seja,
deixai-nos encher do Espírito Santo. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos louvar o Senhor. Estamos então a chegar ao final deste nosso culto e vamos terminar com o Corinto 177 dos nossos livros de cores. Um coro que nos fala exatamente sobre invocar a presença de Deus, a presença do Espírito, e que seja Ele a dirigir a nossa igreja, seja o Senhor a escrever a sua história através de nós. Vamos assim louvar o nome do nosso Deus e terminar esta manhã. Chama
Agradecemos mais uma vez a presença de todos e queremos desejar aos amados irmãos que aqui estão e aqueles que estarão também a assistir e a participar através da internet, uma semana feliz, abençoada por Deus, com muitas bênçãos, muitas vitórias e muitas oportunidades e debaixo do poder do Espírito Santo testemunhar o Evangelho a muitas vidas e a muitas pessoas. Uma boa semana para todos os amados e amadas. Recebam agora a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Com a paz de Deus.